Bom dia para todos. Eu quero dar um abraço ao Percival, que preside essa mesa, e fazer uma homenagem ao meu querido e saudoso amigo Márcio Pugina, um grande magistrado, teu irmão, né, Percival? E na tua pessoa eu faço uma homenagem à memória do Márcio. Eu quero fazer um agradecimento à doutora Luz Maria Fátima Turelli da Silva, que é assessora da presidência do Tribunal de Justiça, acabou me colocando nesse encargo tremendo de vir participar desse segundo fórum de planejamento familiar, compartilhando a mesa com tão ilustres personalidades. Fico muito satisfeito de poder estar aqui e absolutamente à vontade, porque acho que nós temos que fazer uma distinção muito clara entre o que seja planejamento familiar e o que seja controle de natalidade. Não fosse isso, eu não me autorizaria a estar aqui, porque eu tenho 4 filhos biológicos e 4 de coração. Se não fosse capaz de fazer uma distinção disso, não me sentiria legitimado estar aqui. A partir disso, então, me autorizo a falar sobre esse tema, e evidentemente que falo sobre esse tema a partir da janela que ocupo da visão que tenho do mundo. Nós tivemos aqui a fala de homens da política, homens do direito, homens da medicina, homens investidos em funções públicas de governo. E, evidentemente, todos nós, quando tratamos de qualquer problemática, temos a tendência de observá-la a partir do lugar que miramos o mundo. Eu, como sou juiz da infância e da juventude, naturalmente virei aqui falar sobre esse tema a partir da janela pela qual eu contemplo o universo, que é a minha janela de juiz de direito da infância e da juventude. Penso que razões jurídicas, a exposição do Dr. Afonso Conze na abertura trabalho dessa mesa, indo da Constituição Federal à legislação que regulamenta o tema no país, nos forneceu elementos suficientes para nós termos uma ideia do arcabouço jurídico nacional em torno desse tema. Razões outras de ordem ética, médica, demográfica, tivemos a possibilidade de discorrer ao longo desta manhã de forma brilhante. Eu gostaria de trazer esse tema para um plano assim bem chão de um cotidiano que enfrentamos na vara da infância e da juventude, e oportunizando algumas reflexões que passam inclusive por esse programa de prevenção da violência em desenvolvimento pelo governo do Estado através da Secretaria de Saúde, que penso que seja uma ideia interessantíssima, e compartilho com esse auditório, porque verifico que o tema do planejamento familiar, o tema da criança, é um tema feminino. É um tema tão feminino que nós temos nesse auditório 6 mulheres para cada homem, porque eu me dei o trabalho de contar, dava um pouco mais. E é revelador. Não, isso é revelador da realidade do nosso tempo, porque a realidade do nosso tempo é que as famílias são monoparentais e quem conduz as famílias são as mulheres. Quem conduz as famílias são as mulheres. Esse é um tema feminino, certo? Esse é um assunto feminino. Não é à toa que nesse auditório há uma prevalente presença de mulheres. Isso não significa que a gente esteja inaugurando um neomatriarcado, mas certamente as relações familiares estão se alterando e a mulher está assumindo papéis fundamentais nesse contexto. O juiz da infância sabe muito bem disso, porque à sala de audiência do juiz da infância o pai raramente comparece e a mãe é uma presença constante. Mãe, muitas vezes omissa, evidentemente, outras vezes maravilhosa, outras vezes, mas ela está sempre lá. E o pai é uma figura assim, mais ou menos como um cometa, né? Brilha e desaparece. Faço essas considerações iniciais
porque um programa de planejamento familiar reclama uma reunião como essa. Sabe que atribui-se a Napoleão Bonaparte seguramente foi um senhor das guerras, talvez o maior senhor das guerras, entre tantos senhores das guerras que o mundo conheceu. Napoleão, por tudo que representou e pelo que significou para a mudança da Europa e da América a partir da sua passagem, Napoleão teria dito em certa ocasião que guerra é um assunto muito sério para ser tratado apenas por militares. Pois olhe, hoje em dia, pela complexidade das relações sociais e pela complexidade dos temas postos e pelas transformações que experimentamos, temas como violência, temas como planejamento familiar, temas como educação, são muito complexos para serem discutidos apenas ou exclusivamente por juristas, ou exclusivamente por médicos, ou exclusivamente por educadores. São temas que perpassam a todas estas áreas de conhecimento e por isso estamos aqui. O simbolismo desse encontro é importantíssimo e a multiplicidade de ciências, ou digamos assim, ou de operadores representados por essa mesa e pelas demais que se seguirão, permite ter a dimensão exata disso. O Carlos Ecciuciuri, da Zero Hora, que é um fantástico jornalista, porque eu tenho grande admiração, publicou no dia 20 de maio, no jornal Zero Hora, uma reportagem que se chama O DNA da Violência. É uma reportagem interessante, que evidentemente permite uma série de ilações a partir dela, e eu, por certeza, Afonso Conze, eu não sou neolombrosianista, eu tenho uma restrição imensa a este conceito, esse imaginário, mas não tem dúvida nenhuma que o núcleo delinquencial que se reproduz no cotidiano da nossa vida é o núcleo familiar. Nós temos famílias delinquentes que se multiplicam ao longo de 2 ou 3 gerações, porque são as referências familiares que estão lá postas, são referências delinquentes. O pai está no presídio e o filho na fase. E nós temos vivenciando essa realidade permanentemente. O tema da violência passa necessariamente pelo tema do planejamento familiar. Planejamento familiar como uma integração do Estado a essas famílias. E aí uma grande dificuldade nossa. Nós todos que somos da mesa aqui somos gente de César, nós não somos gente de Deus. Nós fazemos uma leitura do mundo a partir da visão de César, da visão do Estado, né? E, portanto, nós temos que interferir enquanto Estado no cotidiano dessas pessoas. E é importante que o Estado desenvolva mecanismos para tanto, sem prejuízo das questões religiosas, que se respeite, se acate, e se percebe cada vez mais, apesar de haver o filósofo declarado que Deus havia morrido, que nunca esteve tão vivo, bastando ver as dinâmicas sociais, religiões, etc., que a cada dia reclamam. Mas nós precisamos nos encontrar. Nós precisamos enfrentar esse tema da família como um tema de segurança pública. Não apenas como um tema de saúde pública, não apenas como um tema econômico, não apenas como um tema que perpasse por uma política social de assistencialismo, mas um tema de segurança pública. Porque ele é um tema de segurança pública. Se não é de uma política de segurança pública, é de uma política pública de segurança. Alguns aspectos, no entanto, são encorajadores. Na Vara da Infância, onde eu trabalho praticamente desde o nascimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, e o Miguel sabe disso como coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias da Infância, nós experimentamos por muito tempo uma rotina. Aqui em Porto Alegre, essa rotina foi, durante um certo período, no início dos anos 90, quase diária. Progressivamente ela passou a ser semanal e agora ela está mais rara. E lá em Santo Ângelo, onde eu trabalho há muitos anos, ela está quase eventual. Daquela mãe